faz um tempo que eu não participo de um culto com uma juventude assim, e é um privilégio grande. Eu venho aqui para falar para vocês, como o pastor Paulo falou, sobre um tema que está mais na nossa vida do que a gente podia imaginar um tempo atrás, né? A internet tem invadido a vida de todos nós, e nós temos invadido a internet também. E esse é um tema que cada vez mais está envolvendo o pensamento, a reflexão. As universidades estão estudando sobre isso, departamentos estão sendo criados por causa disso. E as igrejas que se preocupam com o seu futuro estão levando essa questão da internet, todas as suas ramificações, redes sociais, né? As mídias sociais propriamente ditas, as próprias redes sociais de pessoas, estão levando muito em conta tudo isso que está acontecendo, porque realmente esse é um momento muito especial na história, onde o tempo e a geolocalidade têm se alterado de alguma forma. Então, eu vou falar hoje sobre os desafios pastorais em tempo de rede, na perspectiva de que nós entendemos que todo cristão deve exercer o seu sacerdócio, o seu ministério de alguma forma, mesmo que você não tenha o seu título de pastor. Marcos 16:15, Jesus disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. E aí nós temos hoje, pela primeira vez na história, uma oportunidade como nunca tivemos de evangelizar a todos. Eu morei por um tempo em Chicago e morava numa comunidade de missionários e haviam os tradutores de Bíblia dos idiomas em que as Bíblias não são comercializadas ainda, né? O Brasil é o segundo país que mais distribui Bíblias no mundo. E pasmem vocês, a China é a maior produtora de Bíblias do mundo, apesar de você não poder ler lá, é lá que se produz mais, se imprime mais Bíblia. E eu achava fascinante, eu tinha um missionário que morava, que era meu vizinho, que ele fazia a tradução de alguns idiomas nativos, né? De algumas ilhas. Eu tinha um missionário que trabalhava com as ilhas Fiji, por exemplo. E ele disse o seguinte: o tempo de tradução de versões da Bíblia, ele vai ser encurtado por causa das ferramentas tecnológicas. Ele estava tratando um câncer, mas ele trabalhava a tradução de madrugada por causa do fuso horário, usando uma ferramenta, talvez vocês não conheçam, minha geração conhece, que era um negócio chamado Skype, né, que hoje ficou para trás. O WhatsApp deixou isso para trás, mas na época, 2010, era uma ferramenta espetacular. Bom, no início dos anos 90, talvez alguns de vocês aqui tenham nascido nesse período, inclusive, junto com vocês estava nascendo publicamente a internet, que já vinha sendo trabalhado em alguns outros lugares, né? A internet, ela traz uma diferença enorme na comunicação, porque você passa a ter uma comunicação sem centros de controle, né? Você passa a ter uma comunicação sem filtro. E olha que eu estou falando de 35 anos atrás. Então, aquilo era algo extremamente novo, que ninguém sabia onde dar. Boa parte disso é desenvolvido no sistema militar norte-americano. E aí é aberto ao público e você começa a ter aí uma quebra de certos paradigmas. E aí você começa a ter, por causa da tecnologia da informação, alterações em alguns sistemas de vivência do ser humano. Vocês desculpem se algumas vezes eu vou falar algumas coisas que pode parecer um pouco teórica demais, mas eu vou tentar linkar o máximo possível com prática. Por exemplo, eu sou do tempo, eu fui office boy. Office boy era um funcionário de empresa que ficava 3, 4 horas na fila do banco. Vocês sabem o que é 3, 4 horas na fila do banco? Muita gente não sabe, porque eu não vou mais em banco, né? Tudo agora é por aplicativo. Então, essa coisa de você fazer tudo utilizando a internet, que muitas vezes você não se apercebe da utilidade, porque você já nasceu com isso na mão, ou você recebeu isso bem novo,
é resultado de uma mudança em algumas coisas que antigamente eram chamadas de virtuais, né? Mas um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells, já na década de 90 e no começo dos anos 2000, lança um conceito de virtualidade real, que é exatamente a ideia de que aquilo que supostamente era virtual, era não físico, era intangível, era algo meio que idealizado, né? Meio ficcional, aquilo se torna uma realidade. Então, para mim, quando eu experimentava 3, 4 horas de fila em pé num banco, e eu não preciso mais ir no banco, não sei quem é meu gerente, você tinha que apertar a mão do gerente, conversar com o gerente, pedir favor ao gerente, pedir autorização para crédito. Tudo isso acabou. Para muita gente, tudo isso acabou. Então, isso é a antiga virtualidade que se torna real. E isso é resultado exatamente de uma sociedade que está em plena evolução. Eu me lembro do texto, Gênesis 11, né? E toda a terra havia apenas uma língua e a sua maneira de falar. Venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A sensação que a gente tem hoje, fazendo uma conexão com a Bíblia, é que a gente está no retorno de uma Babel, onde você tem uma comunicação globalizada. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu fiz uma palestra para cerca de 100 pastores indianos, e falando sobre religião na internet para pastores indianos, em inglês, obviamente, eu não falaria Telugu, os idiomas deles, não falaria de jeito nenhum. E era interessante porque eu estava na minha casa em Niterói, os caras estavam em vários lugares da Índia, em horários, fuso horários diferentes, alguns lugares da Índia com fuso horário de 7 horas e meia, 8 horas e meia. E eu tive ali a exata percepção de que um outro fundamento da existência humana, que é o tempo, ele tinha acabado. Porque para mim era 11 da manhã, para eles era 6:30 da tarde. E aquele sentido de tempo e de espaço que geolocalizava o ser humano, né? Por quê? Porque a gente veste roupa por causa do tempo e espaço que a gente vive. A gente corta o cabelo pelo tempo e espaço que a gente vive. A prova disso é que, se você ver cortes de cabelo da década de 60, 70, 80 e 90, você vai ver mudanças culturais. A cultura é exatamente essa transição de tudo isso, né? Então, eu tive a exata noção de que eu estava no momento em que alguma coisa tinha mudado, né? Bom, por conta disso, a gente vive um período em que as identidades estão em transformação, né? Normalmente, uma identidade era formada por causa do grupo geolocalizado que você vivia, e ainda é, de certa forma, né? Tem uma quantidade, um percentual que é isso, que ainda depende disso. E o espaço temporal. Acontece que com todo o acesso que a gente tem à internet, boa parte das nossas identidades, aquilo que nós entendemos que somos, acabam sendo amplificadas em relação àquilo que era no passado. Um exemplo claro para vocês é a quantidade de cânticos que nós contamos. Eu morei 2 vezes nos Estados Unidos, e vez por outra eu visitava uma igreja que era a segunda maior igreja evangélica dos Estados Unidos, que era Willow Creek, igreja de 22.500 membros em 2010, 2011. E é impressionante, eu via que naquela mesma igreja a gente cantava o cântico que a gente cantava no Brasil, né? Aí eu fui para a Índia fazer palestras na Índia, era o mesmo cântico que alguns caras cantavam, e eu falei, meu Deus, que isso? Ficou tudo encurtado. E aquilo tudo constrói sua identidade, porque as identidades elas estão construídas pelas influências, os contatos que nós temos. Então, a gente vive um momento de muita transformação por conta da internet. E como a gente está envolvido, muitas vezes a gente não se apercebe disso, né? Por isso que você vê pessoas assumindo certas identidades e opções, que você fala, da onde ela tirou isso? Não é do grupo dela, não é da casa mais, não é do bairro, não é do condomínio, não é da igreja. É porque ela tem muito acesso, muita opção.
algo que não se tinha tanto antigamente. E aí, por conta de tudo isso, você acaba vivendo um momento também que muitas pessoas vivem uma fé privatizada, uma fé que só pensa em si, que só pensa nos seus benefícios, naquilo que interessa. Existem alguns teóricos, né, que dizem que nós somos a geração que mais teve opção e escolha na história. Basta ver a quantidade de opções que nós temos em relação a cursos, em relação a profissões, em relação à roupa, em relação ao tipo de cabelo, em relação ao tipo de relógio, ao tênis, à igreja, a quantidade de igrejas que você tem opção, a quantidade de teologia que você tem opção. Então, a gente vive uma sociedade em que cada vez mais você tem opções e escolhas como nunca na história ninguém teve. Engraçado que a opção e a quantidade de escolha é tão grande que acaba gerando uma crise na geração atual, de que para que lado eu vou, para onde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida. Enquanto que antigamente, num país chamado Brasil, você tinha 10 opções de faculdade, 10 opções de linha que você poderia, de profissão. Você tinha 20 tipos de profissão. Hoje é infinito. Você tem cada vez mais coisas novas acontecendo. Cada vez mais opções. E no que diz respeito à fé, né, ela deixa de ser algo público em que você depende de alguém para depender do seu próprio interesse. Então, muita gente não se apercebe disso. E aí existe um fenômeno que em sociologia da religião se chama de trânsito religioso, que é aquela coisa da pessoa estar numa igreja hoje, está numa igreja depois, vai para outra, e aí ela vai naquela igreja em tal dia porque é interessante o louvor e a adoração daquela igreja, no outro dia ela vai na outra porque a pregação é interessante, aí tem um ensino interessante nesse momento, ou quando precisa de cura, quando precisa de uma revelação especial de Deus, vai procurar outra. É a famosa religiosidade à la carte, porque é exatamente a ideia de que você tem um universo de ofertas que nunca se teve historicamente. E é preciso estar atento e ter cuidado com isso, né? E aí, por conta disso, a sociedade, você vê na sociedade, apesar de nós sermos um país cada vez mais evangélico, você também vê uma sociedade cada vez com pessoas que se descolam da religião. E cada vez mais você vê pessoas que não querem compromisso com a religião, compromisso com a igreja. Nós estamos vivendo um fenômeno que os católicos viveram por muito tempo. Eu que tenho 58, posso dizer, havia um termo que a gente usava para os católicos, que era católico nominal. Pela primeira vez nós estamos assistindo no meio evangélico o famoso evangélico nominal. É claro que na Bíblia já falava do joio e do trigo, já mostrava que entre os discípulos você tinha aqueles que estavam por ali, mas não estavam ali, né? Mas hoje isso se intensifica, porque é bom lembrar que por conta da internet, tudo se intensifica. A internet é um poder de comunicação como nunca aconteceu na história. Então, pessoas se desconectam da instituição, não há mais vínculo muitas vezes, e a igreja passa a ser mais um objeto de consumo em que ela vai usar aquilo que seria mais interessante. Forte influência na internet. E há um termo de uma socióloga francesa chamado crer sem pertencer, que ela divulga bastante. A pessoa crê, mas ela não quer pertencer àquele grupo. Aquele grupo é pesado para ela. Ela procura levar uma vida leve no seu cristianismo. E aí você tem uma mudança de comunicação que também, para a geração de muitos daqui, talvez nunca tenham se apercebido disso, né? Eu sou do tempo em que a comunicação era meio que unilateral. Você ligava uma televisão, com quantos canais fossem, e você recebia informação, decodificava, assimilava ou rejeitava, e ia viver culturalmente de acordo com aquilo. Hoje o tempo é diferente. Você tem um tempo de interação. Vocês, boa parte de vocês aqui, são sociedade da interação. Você interage com pessoa, você questiona, você não gosta daquilo, você vai a público, você dá um like, um dislike, você se comunica, você comenta, né? Por quê? Porque é uma sociedade que tem, é um tempo geracional em que você tem o direito de questionar. E no passado, você recebia os pacotes prontos e tinha que aceitar ou rejeitar. Mas você não tinha diálogo, você não tinha voz.
Hoje a internet, ela dá tanta voz que aquele que antes era um receptor passivo, ele passa a ser um receptor ativo, porque a interação dele vai provocar mudanças em empresas, em países, em sistemas políticos. Estou fazendo o dedo assim para vocês saberem, é o código para ele mudar de slide, tá? Não pensar que eu estou levantando a mão pedindo alguma coisa, mas não é não. Então, assim, a igreja, ela acaba tendo um novo processo de comunicação como algo que é inovador. Porque as igrejas que procuram pensar na sociedade, pensar nas pessoas da sociedade, são igrejas que entendem uma nova linguagem digital, que entendem que o seu alcance é cada vez mais expandido e que entende que a grande dificuldade é manter a autenticidade na sua mensagem, onde você tem tanta oferta no universo de canais. Eu fui diretor de uma TV evangélica há 29 anos atrás. E era impressionante como que tudo era tão caro e tão difícil. Um canal de TV evangélica era uma luta para você bancar. Uma câmera custava valores absurdos. Uma ilha de edição era um negócio assombroso. A transmissão era caríssima. Bom, você tem hoje o YouTube com canais à vontade, com quantos canais evangélicos você pode imaginar, com pastor, preletor, música, você interage. Se você quiser fazer um curso de apologética cristã, você pode fazer. Se você quiser assistir suas aulas online, eu dou aula na FTSA, para o mestrado e para o doutorado, e muitas vezes são aulas online. Então, é um novo momento, e é um novo momento que atinge a igreja de uma forma que toda essa mídia que é convergente, né, porque normalmente quem está em uma está em todas as outras, ela tem transformado a relação de pessoas com a igreja. Então, você amplia o acesso às pessoas, sem sombra de dúvida. Você pode alcançar, na minha igreja, em alguns domingos, a gente tem mais gente assistindo online do que gente presente no templo. E não são poucas igrejas dessa maneira. No período da pandemia, interessante, eu fiz estudos de mestrados na Universidade de Mackenzie, em que a gente chamava de desegrejado quem não ia para a igreja e ficava assistindo o culto pela internet. Durante a pandemia, como é que as coisas são? Quem não assistia pela internet era desegrejado, porque você não podia assistir no templo. Então vejam como as coisas mudam e se reconfiguram. Nós vivemos um momento na igreja que é um momento extremamente híbrido, em que você transita entre aquilo que é digital e aquilo que é físico, geográfico, espacial. Então, por conta disso, a igreja que passa suas mensagens por um pastor, por um púlpito, ela vem criando novas formas de comunicação pela internet, para passar mensagem com linguagem e que alguém que esteja do lado de lá esteja assistindo e transmitindo. Vejam vocês a importância, a frequência, a força daqueles cortes de internet, né? Mensagens que são passadas em segundos. Ao Twitter com o X, né? Com 140 caracteres. Então você vive uma sociedade extremamente instantânea. Se você comparar com a mensagem ampla do Evangelho, como é que você vai passar essa mensagem para frente com 140 caracteres? Como é que você vai passar só na base dos cortes? Tem toda uma linguagem que a igreja tem que trabalhar e que os crentes têm que trabalhar. Ao mesmo tempo que você tem uma descentralização da informação. Porque antigamente você tinha toda a doutrina, toda a teologia, toda a forma de comportamento da igreja vindo pelos pastores e líderes da igreja. Acontece que você passa 3, 4 horas por semana na igreja, mas você passa 20, 30 horas por semana na internet, recebendo de outras fontes. Então, isso vem mudando radicalmente a relação igreja, mídia e membros. Por conta disso, o cristão vive aquilo que eu chamo de entre mundos, porque ele tem as tradições que ele recebe, ao mesmo tempo que ele tem as novidades que ele precisa participar e aceitar. Ele tem memórias da religião, daquilo que seus pais viveram, daquilo que ele recebeu,
mas ele também tem novos experimentos, porque coisas novas estão acontecendo, né? Ele tem o tempo sagrado e o tempo profano. Ele tem o tempo sagrado porque ele está aqui domingo, hoje é reunião, é um momento sagrado, é um local sagrado, você está aqui com sua convergência mental para isso aqui. Mas você pode, no meio do seu trabalho, você num ônibus, no carro, ouvir uma mensagem, e teoricamente você está num ambiente profano, mas aquilo também mudou. E ao mesmo tempo você tem um templo físico e virtual. Você pode estar aqui na igreja, no templo, mas você pode também estar exercitando a fé de alguma maneira, né? Entre os católicos, tem alguns sites internacionais, eu não sei se tem nacionais, que você acende a vela virtual, que você toma a hóstia virtual, e tem igreja oferecendo a ceia virtual também, né? Então, é um outro mundo, é um outro tempo. Agora, apesar de tudo isso, existe uma essência de ser igreja, ancorada no amor, na dimensão coletiva, centrada na comunidade e baseada na verdade. Como é que a gente lida num universo de tantas transformações que você mal consegue acompanhar as últimas tecnologias? Como é que a gente lida com tudo isso que a igreja tem, de que parece que é antigo, que parece que, em alguns momentos, parece que a comunicação está vencida, que a linguagem está vencida? Como é que você lida com tudo isso? Num tempo em que a maior parte dos assuntos no meu grupo de pesquisa, hoje, nos últimos 12 meses, talvez 24 meses, o maior tema desenvolvido é a inteligência artificial. É impressionante os avanços da inteligência artificial, né? Que nós conhecemos o aplicativo, mas que existe todo um sistema montado por trás. Então, a igreja deve continuar sendo igreja, apesar de tudo isso, e oferecer aquilo que ela tem de melhor para o mundo. Ela não deve se dobrar e se curvar aquilo que os outros fazem de errado, né? Num sistema de mídias sociais, cujas redes sociais trabalham tanto com fake news, mentiras, haters, a gente não pode seguir o mesmo caminho. O nosso caminho tem que ser um caminho diferente. Demonstrar amor, perdão, comunhão, esperança e fé. Lembrando daquilo que 1 Coríntios capítulo 13 fala, né? Porque essa é a nossa marca distintiva na internet. É preocupante quando você vê que alguns cristãos, parece que quando eles entram na internet, sejam no anonimato ou não, eles entram quase que com uma outra personalidade. O testemunho cristão deles na internet é diferente do contato pessoal e visual que você tem. Sabe que a internet produziu uma coisa na cabeça de muita gente, que é a incapacidade de perceber as consequências dos atos no ambiente digital. Pessoas que falam, postam inconsequentemente. E isso acaba virando um péssimo testemunho. E isso acontece com líderes, com pastores. Isso acontece com os famosos influencers. Eu fiz 2 pesquisas com o meu grupo de pesquisa sobre os 25 principais influencers evangélicos do Brasil. Na primeira pesquisa do ano passado, em junho do ano passado, junho de 2024, nós capturamos, usando inteligência artificial, ferramentas, e checamos, fizemos checagem científica sobre os 25 principais influencers no Instagram. Os 25 principais influencers que se autodenominam evangélicos no Instagram representam mais de 130 milhões de afiliados ou fiéis, como você quiser chamar, né? Ou seguidores, tecnicamente falando. E fizemos agora, em maio, uma outra pesquisa sobre os 25 principais influentes no Facebook. Que aí você muda a audiência, a idade, mas muda radicalmente a ordem dos 25 principais. Ainda assim, mais de 110 milhões de audiência. Claro, tem gente que segue os 25. Né? Tem muita sobreposição e não tem como você capturar isso. Mas é impressionante a força que os influencers evangélicos, aí vocês devem estar lembrando aí de vários nomes, né?
Alguns eu sei que já vieram aqui, inclusive. Outros são cantores, né, principalmente no Facebook. Mas é impressionante o alcance de tudo isso. E aí, tem novos desafios pastorais para enfrentar tudo isso. Primeiro, entendendo que há novas formas de relacionamentos. Os relacionamentos não são apenas relacionamentos geográfico-espaciais. Nós temos um casal de amigos que o filho, a família do filho mais velho mora na Austrália. E ela só consegue ver os netos pela internet. Ela tem 70 anos, mais ou menos. Foi o que foi possível para ela, porque para a Austrália a viagem é muito longa. Ela disse que não aguenta mais ir para a Austrália. O filho não pode vir aqui toda hora com a família por causa de valores a pagar, compromissos e tal. E para ela é uma experiência falar com os netos, com o filho e com a nora pela internet. São novas formas de relacionamento, né? Que no passado você tinha só o telefone, agora você tem o vídeo. Você pode conversar, você pode se aproximar de alguma forma. E a igreja tem que enfrentar esse desafio e entender isso. Conceitos alterados em questões como família, sexualidade e tudo mais. Vejam que eu falei a vocês que há hoje uma gama muito grande de ofertas. Há ofertas de sexualidade para você escolher o que quiser. Há oferta de família para você formar como quiser. Porque esse é um tempo de extrema diferença em relação à história tradicional da humanidade até então. E também há a perda do controle, por conta exatamente de tanta opção, de tanta abertura. E a igreja precisa responder, vocês que são aqueles que de alguma forma pastoreiam outras pessoas, evangelizam, oferecem a mensagem, oferecem a palavra. Vocês são aqueles que precisam compreender, adaptar e responder essas grandes questões reais da vida. São questões diferenciadas. São questões que para a minha idade é uma, para a idade de vocês é outra, para a idade da nova geração, da geração alfa que está chegando, é uma outra realidade, né? Por quê? Porque está havendo uma forte transformação na sociedade. E aí, o cuidado pastoral na era digital, é preciso entender que nessa ampliação, primeiro de tudo, a palavra de Deus precisa ser o centro de tudo, independente do ambiente, da linguagem da comunicação, dos recursos tecnológicos. Entender também que você passa a ter aquilo que se chama de comunhão híbrida, em que muitas vezes a opção que você tem é o ambiente digital, melhor que seja o ambiente físico, obviamente. Entender que você precisa de grupos de comunhão e que o amparem e que você esteja conectado a grupos que pensem e creiam como você crê. É preciso ter muito cuidado. Eu frequentemente sou professor de escola dominical, tenho 70 alunos numa classe de doutrina. Eu me lembro do tempo que eu era professor de escola dominical, de seminário, que as grandes dúvidas eram por programas de televisão que as pessoas viam. Hoje, com a oferta que tem na internet, cada vez mais dúvidas. E, finalmente, não podemos esquecer nunca que a intercessão ainda é algo que funciona em qualquer ambiente, seja ele virtual ou não. E algumas sugestões práticas, né? Como eu falei, fidelidade à palavra, comunicação com graça. Não esquece, quando você estiver no ambiente digital, não se esqueça que você ainda é um testemunho, ainda é um cristão. Você não está com um avatar por ali, você não é esquizofrênico. Você é alguém que é uma pessoa que está apenas num ambiente diferente, né? São inúmeros os maus testemunhos que nós vemos na internet. Pessoas com muita agressividade, né? Então você precisa desenvolver uma linguagem com graça. Alguns técnicos, eles sugerem que você evite dar respostas rápidas e responder a críticas e etc. Que você tenha paciência, que você espere para responder depois, apesar da exigência de rapidez que muitas vezes a internet apresenta. É preciso também que você entenda que as pessoas com as quais você trabalha aqui na sua comunidade precisam
de uma experiência diferente nesse ambiente. Um ambiente que não exclui, mas que inclui, porque a internet foi criada para incluir. Hoje você vê muita gente sendo excluída. Infelizmente, alguns adolescentes, em casos extremos de suicídio. E é preciso entender que você nada mais tem que fazer que uma integração de ambientes. Bom, eu fico por aqui. Queria agradecer a oportunidade e queria estimular vocês a fazerem esse exercício com a internet, esse exercício com as mídias sociais, né? Antigamente você tinha uma comunicação online que era aparentemente tudo virtual, mas hoje essa hibridez e interação entre áreas, entre ambientes, ela literalmente vai fazer você transitar entre o aqui e o lá. E a sua vida, tanto aqui, fisicamente, quanto lá, é um testemunho. E esse testemunho, não se esqueça, aqui você sabe quem está presente. Na internet, seus testemunhos são incontáveis. Você não tem noção daquilo que vai acontecer. Muito obrigado. Obrigado. Teste som. Deixa eu pegar o seu. Obrigado. Obrigado, doutor, pela presença. Quantos já foram edificados por essa palavra aqui nessa noite? Amém? Vamos partir agora para a última etapa do primeiro dia do Seminário Teológico Connect Tel. E eu quero convidar, o doutor Marcos já está com a gente, muito obrigado por estar conosco. Quero convidar o pastor Paulo Mazarém e o evangelista Brian para compor um momento de painel. Essa etapa que é um pouco mais interativa, onde nós vamos trazer algumas perguntas relacionadas a esse tema, e eu espero que vocês sejam edificados por tudo aquilo que nós vamos tratar agora. Amém? Som. Bom, então, para iniciar esse painel... Ah. Chegou? Benção. Para iniciar esse painel, então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao doutor Marcos é a seguinte: a igreja pode existir só no digital, sem perder a essência da comunhão, de estar junto, ou seja, de corpo presente, como Jesus nos ensinou? Olha, eu diria que o digital, ele teria que ser um recurso opcional. Mas eu acho que há momentos em que o digital é a melhor opção, é a única opção. Por exemplo, pode ser que muitas pessoas não possam estar aqui hoje e assistindo depois. Pode ser que outros estejam assistindo online. Então, pensar numa igreja só digital, alguns têm feito esse experimento. Alguns têm feito experimento de igreja no metaverso, que foi o que a Lagoinha fez com a Lagoverso. No entanto, nada como o contato pessoal entre os membros da igreja, né? O abraço, o afago, nada substitui isso. Como eu falei do casal amigo da nossa família que tem os netos na Austrália, obviamente que eles preferiam estar presenciais, mas na falta de melhor opção foi o que eles tiveram, e aí eles estão agarrando a melhor opção. Ou seja, seria num cenário realmente onde não tem a possibilidade de comunhão, então, né? Eu vou aproveitar o ensejo da pergunta para trabalhar dois conceitos que eu acho que é essencial, doutor Marcos, nessa questão aqui apresentada. Uma delas é a gente lembrar que o virtual, ele não se opõe ao real, mas é uma extensão. Existe um intelectual italiano chamado Antonio Spadaro, que ficou conhecido por uma obra chamada Cyberteologia, que ele faz uma distinção muito interessante entre
conexão e comunhão. A comunhão pressupõe presença, relacionamento, partilha, sacralidade. Por exemplo, a gente não consegue comungar da ceia num ambiente virtual, à distância, né? A não ser que haja uma preparação disso, via distância, mas não substitui a presença física. Então, eu acredito que a gente, enquanto igreja, precisa ocupar esse lugar, entendendo que conexão promove comunhão. Sempre nessa linha. Estávamos conversando com o Dr. Marcos sobre a geração beta, que começa agora, 2025 em diante. Robótica, inteligência artificial, o metaverso, para quem já acompanhou, já leu, já estudou, sabe que a gente está falando de interações síncronas, de forma que você vai ter a experiência de, eu já vivi isso ou não? Foi no metaverso ou foi na minha vida real? Déjà vu. Ou seja, a realidade do metaverso vai ser tão empírica que já estão, para vocês terem uma noção, fazendo desfiles da Gucci no metaverso. Coca-Cola já vendeu geladeira no metaverso. Então, é um ambiente onde você vai começar a conviver. E como a sociedade, de alguma forma, vive de modelos de imitação social, eu acredito que é só uma questão de tempo. Só lembrando que a Lagoinha já fez culto e já teve conversão no metaverso. Exato. Então, não dá para ignorar o ambiente digital, né? Quantas pessoas estão sendo alcançadas agora pelo digital, e como bem lembrou o Dr. Marcos Simas, a gente percebe a inversão das coisas, e uma palavrinha que para mim é muito caro, né? A diferença entre tradição e tradicionalismo. Eu gosto de um intelectual cristão, chamado não é Dostoiévski, é o Nikolai Berdyaev, que ele fez uma distinção para mim muito cara. Ele diz que tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos, e tradição é a fé viva dos que já morreram. Então, muita gente por um período censurou Facebook, censurou próprio Instagram. Quando veio a pandemia, quando houve o lockdown, o que aconteceu? Muitos tiveram que se digitalizar porque começaram a perceber a importância e o impacto da rede social. Ou seja, eu não posso estar presente fisicamente, mas eu estou em comunhão, eu estou participando, estou sendo ministrado. E para não ser demagógico, quem aqui assistia cultos em transmissão online, YouTube, Facebook, Instagram, levante a mão bem alta aqui. Então é isso, como as coisas mudam. Eu assistia de outros estados, inclusive de Santa Catarina, porque a minha cidade tinha um lockdown muito forte. Mas você me lembrou o seguinte: no período de lockdown, nós temos uma denominação evangélica que tem cerca de 4 milhões de membros, se eu não estou enganado, chamada Congregação Cristã do Brasil, que normalmente, eu não vou dizer que proíbe, eu vou dizer que não incentiva o uso da TV, muito menos o uso da internet. Eles faziam cultos de 500 a 1 milhão de pessoas online. Por quê? Porque era a única ferramenta possível naquele momento. E eu fiz um artigo científico sobre o que eu falei. Eu nunca imaginei em vida pensar o pessoal da Congregação Cristã do Brasil chamando para um culto na internet online. Eu falei, gente, acho que está na hora de Jesus me levar. Ligou o modo sobrevivência. A segunda pergunta é o seguinte, Dr. Marcos: os pastores, líderes religiosos que estão ali no dia a dia com a gente, como igreja local, ainda têm a mesma autoridade, mesmo com tantos influenciadores cristãos bombando na internet? Olha, essa pesquisa que eu fiz, que eu falei dos 25 principais no Instagram, eu mandei para um repórter da Rede Globo, que estava fazendo uma matéria comigo,
Eu mandei várias coisas sobre o evangelho, porque eles me pediram algumas informações sobre o censo e tal, e mandei esse negócio. Ele devolveu no WhatsApp, meio assim, que isso? Meio surpreso, sabe como? Porque é um poder de influência enorme. Agora, a gente tem uma questão com o evangelho que é diferenciada do influência e do influenciador. Nós temos a palavra testemunho, que é carregada, que vem em todos aqueles que lideram a igreja evangélica. Porque você conhece, você sabe de onde vem, você sabe a raiz, você sabe a história, você sabe a tradição. A fé viva dos mortos, como ele falou, eu adoro essa frase. Para mim ela vale um quadro em todas as igrejas. Porque eu fui criado em igreja batista, em que se dizia o seguinte: vamos esquecer tradição, porque era um contraponto ao catolicismo romano da época. No entanto, sendo bem mais sábio, a tradição é aquilo que está em Hebreus. É a história daqueles que morreram para nós chegarmos onde chegamos. Então, é muito fácil vir alguém, e olha, eu assisto esse pessoal todo por questões de pesquisa e etc. Eu ouço aberrações e esquisitices assustadoras, de deixar Lutero, Calvino e mais uma galera rolando o que sobrou no túmulo. Até o pozinho já está rolando, porque os caras falam sem piedade. E eu vejo alguns que me impressionam a autoridade, porque o pastor Paulo sabe, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe menos. Você vai estudando muito, vai comprando mais livro, e vai dizendo, realmente, eu sei pouco. E esses caras falam com uma autoridade que eu nunca vi, nem nos livros de Agostinho de Hipona, dos pais da igreja, de Lutero, de Calvino. Esse cara tem certezas e faz julgamentos. Eu costumo dizer que alguns são secretários do Espírito Santo, porque eles estão fazendo a obra do Espírito Santo na terra, porque o Espírito Santo ainda está cansado. Então eu sou daqueles que acham que nada substitui a autoridade pastoral. Aquele pastor que você vê olho no olho, que você toca no braço dele, esse tem que ser bem real. Olha só, não estou invalidando os bons pastores que ampliam sua comunicação, mas o meu conselho é o seguinte: olhe sempre a bula, leia a bula antes de tomar o remédio. Aproveitando a deixa do Dr. Marcos sobre essa mesma questão, na filosofia grega a gente aprende a diferenciar doxa, que é opinião, de episteme, que é conhecimento. E é muito complicado quando você, de alguma forma, percepciona a autoridade de alguém a partir do algoritmo, a partir do número de seguidores que esse alguém tem, como se aquilo que ele falasse, por ter determinados seguidores, o credenciasse, lhe desse autoridade. Então, por exemplo, você tem pessoas que são formadas em arqueologia. Elas não são autoridades, por exemplo, em ciência da religião. Então, é importante a gente separar habeas corpus de corpus Christi, veneziano de venezuelano, e entender que, às vezes, embora aquela pessoa seja uma especialista em alguma área, ela não é onisciente. Não é tudólogo, né? Exato. Ele não é tudólogo, é o cara que sabe de tudo e fala de tudo. Isso é uma coisa frequente na internet. Desculpa interromper. Exato, e aí o que acontece? Aqui entra a pesquisa, né? Eu estava sentado ali, o pessoal já estava pesquisando o teu currículo no ChatGPT. Quem é doutor Marcos Simas? Ou seja, é fazer esse trabalho de investigação. Quem é essa pessoa que está falando? De Bereia, né? Já dizia. Exato, eles eram mais prudentes, mais sábios, porque iam dia após dia pesquisar para ver se aquilo que realmente Paulo falava estava nas Escrituras. E hoje nós, com todo esse acesso à informação, a gente precisa de fato pesquisar, sabe? Não dizer amém para tudo que se diz. Gente, dá um Google aí, sabe? Pega o ChatGPT, pesquisa aí para ver se isso de fato tem fundamento, se tem critério,
para que você possa, de alguma maneira, ter um norte, para você não andar desreferencializado, tá bom? Isso é muito importante. Um comentário a nível de grandeza de números. Se eu não me engano, tem um desses principais dos 25 do Instagram, tem 14 milhões, tinha 14 milhões ano passado, esse ano já está com 15. Meu irmão, para uma denominação ganhar 1 milhão de pessoas, para uma igreja ganhar em um ano 1.000 pessoas, é um trabalho hercúleo. Alguns desses caras têm mais do que uma denominação. A maior denominação do Brasil, Assembleia de Deus, em termos de número. Os batistas, com muita luta, 1.800.000, com 120, 30 anos de Brasil. No piscar de olho, eles têm, não é uma congregação só, não é nem mega church, é outra coisa, né? Os números são assustadores e impressionantes. Então é preciso ter cuidado, porque muita gente segue porque outros estão seguindo, sem fazer uma análise da mensagem, do conteúdo. E até a respeito da citação que o doutor fez, a gente sabe que sim, existem os bons pastores, e é até possível traçar um perfil de como eles agem quando são bons, que é sempre relatando que a vivência digital, né, da vida espiritual, ela é um acessório, ela é um paralelo, é um contexto. Claro, a gente sabe que às vezes a pessoa não tem como ir para uma igreja local, mas a gente vê a seriedade dos bons pastores, no caso, de saber separar isso, o que já é muito diferente de outros contextos onde nós vemos pastores realmente raptando rebanho de várias igrejas, nem sabem de onde são, nem sabem como está a pessoa, de verdade não conhecem elas para cuidar delas, né? E acabam retirando elas do contexto de igreja local para o âmbito totalmente digital, e isso é um problema enorme, né? E até dentro disso, fazendo gancho, para a próxima pergunta, que tem a ver com isso, como repensar, então, talvez pudéssemos chamar de lugar de fala, esse lugar de fala, porque hoje a gente vê que parece quanto mais alto a pessoa fala, quanto mais o cara grita, você passa um Reels ali, você vê uma atrocidade, você passa outra, mais ainda. Eu costumo dizer e conversar com o pessoal que quando eu vejo algum Reels absurdo assim, eu começo rindo e termino chorando, né? Tu vê assim, parece piada, depois tu olha de novo, não, tá falando sério, não é um meme isso aqui, não é uma piada, é a realidade. Então, como repensar esse lugar de fala num contexto onde parece que aquele que fala mais alto, ele aparece mais nos algoritmos e esse sucesso faz com que essa voz seja mais ouvida, assim. Qual o caminho que a gente poderia ter diante dessa situação? Então, para mim, eu entendo o conceito de lugar de fala na perspectiva de que lugar de fala é alguém que experimenta e tem autoridade para falar, né? Na internet, você tem quantidade, o que não quer dizer autoridade. É impressionante como o número, ele algumas vezes parece dar qualidade, dar autoridade, parece dar aquilo que só a vivência e a experiência dão com o tempo. Então, para mim, nessa sociedade em que você tem tanta opção, em que você tem fácil acesso àqueles que têm milhões de seguidores, é preciso você ter o seu preparo offline, para quando você entrar no online, você saber, inclusive, fazer uma avaliação daqueles que supostamente se identificam como líderes evangélicos, etc. Na minha pesquisa, nós identificamos que eles precisavam comunicar verdades do Evangelho, nós identificamos que eles precisavam comunicar conteúdo evangélico, que se dizer evangélico na descrição de perfil. Então, nós estamos no momento hoje em que você tem um crescimento do povo evangélico no Brasil. E nós somos possivelmente o grupo, eu estou falando de mais de 2.000 denominações, mais de 200 mil templos no Brasil, né, em que nos comunicamos como ninguém. Eu estava vendo aqui vocês tocarem, estava falando com o pastor que estava do meu lado, falei, está aí, ó, a maior fábrica de músicos do Brasil, Igreja Evangélica. O melhor lugar para você aprender a debater
com liberdade, igreja evangélica. O lugar que você aprende, muitas vezes, sobre as necessidades do próximo, igreja evangélica. Não é aqui que a gente aprende a fazer ações preconceituosas contra ninguém. Eu nunca vi isso em igreja. Nunca vi ninguém desrespeitar, fazer bullying na igreja. Eu vi na escola, vi no grupo social, na rua, onde eu andava com a turma do futebol, mas na igreja não. Nós somos um povo diferenciado. Acontece que às vezes nós vamos para as mídias sociais e nos deixamos contaminar, porque falta o contato físico, falta o temor. Minha primeira pesquisa de mestrado eu achei fenomenal, porque eu peguei captura sobre os desigrejados daquela época, e não tinha um desigrejado com nome. Era frustrado de São Paulo, era um comentário. Decepcionado com a igreja, aí tinha um comentário do cara. Porque a internet também te dá essa questão, né? Esse privilégio perigoso de ser meio anônimo ali, de botar um pseudônimo, botar um código. Nós trabalhamos diferente, então nós precisamos, como nós somos, os principais canais de comunicação do Brasil hoje são a igreja evangélica. Nós nos reunimos aqui 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5, a Congregação Cristã do Brasil se reúne todos os dias da semana. E nós só comunicamos o tempo todo e testemunhamos. E por que nós vamos para a internet e às vezes fazemos coisas que não precisamos fazer? Seguimos gente que não é para seguir, sucumbimos a provocações, etc. A gente não pode esquecer que é uma ampliação daquilo que você é. É um novo ambiente. Você está na sala, você vai para a sala de jantar. Você está na sala, num quarto, você vai para outro quarto. Só isso. Mas é o mesmo apartamento, é a mesma casa. Interessante essa análise, doutor Marcos, porque, de novo, Espadaro, ele salta para a gente, porque ele parte do pressuposto que a internet é um ambiente construído. Não é um lugar ontológico, ou seja, aqui entra mais uma diferenciação para a gente poder, de alguma forma, percepcionar novamente o que é lugar de fala e, ao mesmo tempo, identificar aquilo que o Desmond Tutu fala, Prêmio Nobel da Paz, que ele dizia o seguinte: ao invés de levantar a sua voz, melhore os seus argumentos. Numa época onde as pessoas querem te persuadir no grito, sabe, empurrando as coisas a goela abaixo, é importante que a gente aprenda a identificar, porque eu acho que são 2 públicos aqui que de alguma maneira interagem no âmbito digital: o pensante e o sensorial. O pensante, ele não se deixa levar por argumentações sensoriais, cogito ergo sum. Ele pensa, vê que não tem lógica o que está sendo dito e descarta. O sensorial já é aquele que quer sentir. Então, veja bem, e às vezes a gente tem essas 2 pessoas, esses 2 públicos na igreja. A gente tem aquela pessoa que quer sentir. Então, por exemplo, quando eu digo que tem, o que a Bíblia diz, tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, a Bíblia diz que ali Ele está. Eu não preciso sentir absolutamente nada, eu só preciso crer. Veja bem, então existe um ato de fé e ao mesmo tempo de racionalidade aqui, onde tem 2 ou 3 reunidos, no meio deles eu estou, ou seja, eu creio nisso, eu não preciso sentir, mas a pessoa que estabelece os sentimentos como fundamento para conhecimento de Deus ou experiência com o sagrado, esse corre o risco muitas vezes de não conseguir capturar o divino, a presença do Espírito Santo, porque ela reduziu a transcendência divina a uma experiência de sentido. Se eu não sentir, então Deus não estava. Nas redes sociais, eu acho que é importante a gente, por exemplo, percepcionar isso também, né? Usar essa mesma lógica, essa mesma racionalidade, primeiro porque já há uma distância, né? Há uma barreira aqui, entre quem está falando e quem está recebendo. Então, de alguma maneira, você consegue rejeitar
o Dr. Marcos Simas foi muito feliz quando ele fez a analogia da televisão, que antes você ou rejeitava, hoje você pode participar. E aí entra uma outra questão que não se fala, mas eu vou trazer para a pauta, que é a seguinte: quando o Antônio Espadaro fala sobre cyberteologia, ele também fala sobre cybergraça. Porque é possível sim uma pessoa ter uma experiência com Deus através de uma ministração na internet. Ela foi tocada por Deus. Existe a possibilidade também de cyberpecado, de ela cometer pecado na internet. Quando ela vai lá, ofende alguém, xinga alguém, vai lá, faz um comentário maldoso, mentiroso, e aí ela disse: caramba, eu acho que eu peguei pesado. Exatamente. Então, quer dizer, você percebe que nesse ambiente tudo pode acontecer. A última pergunta? Vamos lá. A saideira? A igreja online está realmente formando discípulos de Jesus? Que o que a gente vê nos dias de hoje é que as pessoas colocam no seu Instagram, cristão, vê um culto online, acompanham tudo de maneira online. E a grande pergunta é, essa igreja online, ela está formando discípulos verdadeiros? Como a gente pode medir isso, né? E também, ou só seguidores e like, entendeu? E o que isso muda na missão de fazer discípulos de verdade? Eu acho que essa questão, ela é muito pontual, porque assim, eu tenho um artigo que eu publiquei no meu blog, Prof. Paulo Mazarém, discípulos ou consumidores. Como o Dr. Marcos Simas pontuou, hoje existe uma espiritualidade à la carte, onde você seleciona o que quer e rejeita o que não quer. Agostinho tem uma frase, uma máxima muito conhecida, que é a seguinte: quando você vai à Escritura, seleciona o que quer e rejeita o que não quer, não é na Escritura que esse alguém crê, mas sim em si mesmo. E eu acho que é muito importante a gente aqui diferenciar discípulo conectado com, e aqui conexão acaba sendo um conceito um pouco dúbio agora, né? Mas comunhão gerado pelo discipulado relacional, da conexão, que muitas vezes ela está subalterna a um like, a um dislike, a um seguir, a um desseguir, ou seja, fulano falou hoje que eu não gosto, pronto, não sigo mais, vou deixar de seguir. Ou seja, existe aqui essa questão que se impõe muitas vezes, de a pessoa observar essa realidade e não conseguir capturar ela, tu entende? No sentido de fazer essas diferenciações. Então, mais ou menos nisso, nessa linha. Então, a gente é tudo novo, né? Tudo isso é muito novo. Mas a gente precisa ter consciência de algumas coisas e não ser meninos, biblicamente falando, em outras coisas. Não se enganem. Quem está na internet está se comunicando, está tendo audiência, está tendo performance, está tendo ganhos pessoais, ganhos de capitais, financeiros ou não. Então, a gente não pode ser ingênuo de achar que quem está ali, o principal, o único motivo é apenas o reino de Deus. Porque chega uma hora que o seu nível de envolvimento com o poder, ele passa a te dominar muito mais do que você domina o poder. Porque uma coisa difícil para o ser humano é dominar o poder. E vocês imaginem a quantidade de seguidores envolvidos. Eu falei no Facebook 110 milhões, 120 milhões, no Instagram 140 milhões mais ou menos. Ano que vem é ano de eleição. Esses 25, vou falar para vocês uma coisa que é preocupante, assustadora, podem definir a eleição para presidente da República do país. Esses 25 influencers, seja no Facebook ou no Instagram, se você agregar os dois, você está falando do número maior do que a população nacional.
de 205, 210 para 240, 250. Claro, volto a dizer, sobreposições, duplicidades, demais. Mas ainda assim, é uma ferramenta muito grande. Então, a gente precisa chegar no ambiente digital entendendo que há todo um mecanismo, um sistema por trás dele, para além das máquinas, para além dos robôs, para além do algoritmo, para além da inteligência artificial, para além de tudo aquilo tecnológico, existe o pecado do ser humano, em tudo ali. Então, ainda que muitos sejam bênção, muitos ajudem, eu sei de casos de pessoas que estavam acamadas no hospital, passavam o dia assistindo mensagem no celular. Então, você vê que muita gente é abençoada. Quantas vezes você está no carro, está louvando, está adorando, que maravilha, né? Você vai rever uma palestra, uma pregação do seu pastor. Mas, no que diz respeito às ondas que levam pessoas e que arrastam pessoas, essa é uma parte preocupante da internet. A gente tem que ter muito cuidado e lembrar de versículos bíblicos muito claros. Não se conforme com esse mundo, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. No mundo tereis aflições. E você vê algumas mensagens da internet, dos chamados coaches evangélicos, nada contra coach, mas há alguns que, estávamos conversando sobre isso hoje, que veem a vida de forma simplória diante da complexidade que ela é. Quem tira a complexidade e dificuldade da nossa vida chama-se Jesus de Nazaré. A cruz, a morte dele e ressurreição, a mensagem do Evangelho que mostra a complexidade de Paulo, de Davi e de todos que estão ali. Quem passa a mensagem simplória não é todas as coisas que vos tenho ensinado, de Mateus 28. Então, é muito comum pessoas entrarem, porque no tempo da televisão, a pessoa entrava de peito aberto na televisão. Tudo que a televisão falava era lei. Jornal tal, falou, está falado. Nós não podemos repetir os erros do passado na internet. Vai examinar e checar. Olha, o conceito de fake news, eu estava estudando um dia desses. Você sabe quem são os maiores passadores de fake news? São algumas das pessoas mais bacanas e honestas que você pode conhecer. Vovô, vovó, titio, titia, mamãe, papai. Sabe por quê? Crédulos. Vai lá, irmão, checa tudo. E não acredita nem agência de secagem. Desculpa, já peguei vários erros de agência de secagem. Acredita sim naquilo que você aprendeu. Por isso, seja leitura digital, leitura impressa, leia a Bíblia. É dali que você vai tirar a sabedoria. Quer comunhão? Não tem ainda a comunhão física aqui. A única comunhão que não vou falar heresia não, digital, é com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus, que é algo para além do físico. Mas você precisa de ser humano do seu lado, porque é ser humano, discussão, atritos, erros e acertos é que vai fazer você crescer espiritualmente. E aproveitando que o Dr. Marcos Simas deixou aqui como deixa, e para encerrar, eu me lembrei agora, Dr. Russell Shedd, ainda quando estava vivo, um pastor muito conhecido nas redes sociais, colocou uma imagem dele e disse assim: olha, oremos pelo Dr. Shedd, acabou de descer, de ir para o hospital, está mal. Eu pensei, meu Deus do céu, vou ligar para o Dr. Shedd, porque eu tinha um contato da casa dele. Eu liguei. Quando eu ligo, quem atende? Ele, do outro lado. Doutor Shedd, o senhor não acabou de ir para o hospital? Eu disse, não, está tudo bem, estou perfeito, estou aqui em casa. Então, ou seja, gente piedosa, crédula, que simplesmente repassa informação sem, de fato, checar para ver se aquilo é ou não verdade. Então, assim, discípulos ou consumidores, como a gente
lidar com tudo isso, gente. Como o Dr. Marcos falou, nada substitui o relacionamento, o olho no olho, o abraço, o aperto de mão. Isso continua sendo insubstituível. Agora, a igreja, como destacado, não pode ignorar esse ambiente chamado internet, não pode ignorar, porque se esse espaço não for ocupado, alguém vai ocupar. E que seja ocupado por homens e mulheres de Deus. Se não for bem ocupado, vai ser mal ocupado. Perfeitamente. É isso. Glória a Deus. E também eu queria pontuar uma coisa que eu acho importante. Quando estourou lá a pandemia, se não fosse a internet, a gente não conseguiria levar o evangelho, porque as igrejas fecharam, a gente não pôde, durante um tempo, né, receber o pessoal, só era o pastor aqui e uma câmera. Então o papel da internet é fundamental, sim, mas ele jamais vai substituir o papel da igreja, da repreensão, que a Bíblia fala sobre a repreensão, sobre o amor, né, sobre a caridade, o cuidado. Então isso é muito importante, né, a gente entender que a internet realmente tem um papel importante. Só lembrando que achei bacana na época da internet, é que pastores que às vezes não utilizavam os jovens na igreja, tiveram que recorrer aos jovens e dizer, dá um help aqui, porque eu não entendo nada dessa parada, desse negócio aqui. E aí os jovens passaram a mostrar o valor que eles têm nas igrejas. Eu sei de igreja que não tinha quase jovem, que simplesmente ficou fechada por semanas. Então, se veja como a juventude, como igreja é isso, é a interação de gerações, cara. É um negócio fantástico. Eu encerro agora a gente encerra, gente, para liberar vocês, que eu não posso deixar de aproveitar esse ensejo para conscientizá-los de algo que é muito pontual. Craig Deitweiler, ele diz que o nosso relacionamento com a tecnologia é inevitavelmente teológico. E aí se trabalha a partir dessa perspectiva a tese de que as novas divindades ou tecnodeidades, elas assumem quase que um papel de sagrado na nossa vida, quando substituímos o nosso tempo de devoção pelo scrolling das redes sociais. Parafraseando, a pessoa fica 1 hora, 2 horas rolando tela e substitui aquilo que no passado era a devocionalidade, um momento de contemplação, de busca da presença de Deus. Então existem teóricos já que pensam essa perspectiva a partir desse conceito de tecnodeidade, uma vez que a tecnologia sequestra a nossa atenção, a economia da atenção, de tal forma que ela passa a ser absolutizada num nível que nós já não percebemos mais, mas não estamos orando como orávamos, não estamos lendo a Escritura como líamos. Ao invés disso, estamos 2, 3, 4, 5 horas no Facebook, no Instagram, no TikTok, e não percebemos que a tecnologia sequestrou a nossa atenção e o nosso tempo de devoção. Então, é importante que todos nós estejamos conscientes disso e, ao mesmo tempo, façamos uma análise. Será que estamos gastando mais tempo nas redes sociais ou na presença de Deus? Estamos gastando mais tempo na leitura da palavra ou no TikTok? É isso. Muito bom. Já que era a última, posso dar minha última também? Veja que coisa interessante, gente. Imagino que alguns de vocês, vários de vocês aqui, fizeram faculdade, ou fazem faculdade, ou estão na pós-graduação, ou estão na empresa. Quantos lugares, quantos ambientes sociais vocês conhecem que param numa sexta-feira à noite para discutir um tema da maior relevância, que os nossos governos estão pirando, como diz a galera, porque não conseguem entender as mídias sociais? Quantos ambientes você tem hoje que param para discutir? Quando eu digo que igreja é educação, é cultura, é isso. Nós estamos parando aqui para discutir.
para falar de uma coisa que é uma das coisas mais relevantes do mundo atualmente, que é esse momento social. Então veja que qualidade é a igreja. Para além de você ter palavra abençoada, boa música, etc., você ainda tem cultura e discussão sobre um dos maiores problemas da atualidade. Um negócio fantástico, né? Igreja. Queria agradecer pela vida do pastor Obrigado pelo privilégio. Dr. Marcos Simas, pela vida do nosso